Olá, pessoal, tudo bem? Vamos continuar o nosso estudo. Estamos no capítulo 19, Papel do Médium nas Comunicações Espíritas. Pergunta 223, item 3. Como distinguir se o espírito que responde é do médium ou o espírito estranho? Sabe, gente, para o médium novato, fica bem difícil de imediato, ele entender essa questão. Até porque, como ele é um médium novato, ele ainda está muito assustado, é um médium que precisa aprender muita coisa, é um médium que, estando estudando, ainda assim precisa estudar mais. Enfim, até para médiuns mais experientes, nós sabemos que existe sim essas dificuldades de saber se aquela comunicação vem do espírito ou se essa comunicação é de você própria, espírito encarnado. Mas o estudo, ela nos fortalece, o estudo nos dá uma condição de começar a entender e dividir as coisas, saber o que é seu do que é do espírito. Então, mais uma vez, aconselhando, vamos estudar, que é o mais necessário de todos. Vamos para a resposta. Pela natureza das comunicações, estudai as circunstâncias e a linguagem e distinguirei. É sobretudo no estado de sonambulismo ou de êxtase que o espírito do médium se manifesta, porque então está mais livre. Mas no estado normal é mais difícil. Aliás, há respostas que é impossível atribuir-lhes. Por isso, disse para estudar e observar. Está vendo o que eu falei há pouco? Que é preciso estudar, estudar, estudar e estudar. Médio sem estudo é um médio desequilibrado. Médio sem estudo é um médio entregue à mão dos espíritos enganadores e mistificadores. Então, meus queridos, vamos estudar, porque quando a gente estuda, a gente aprende. E aí ele diz, a natureza das comunicações, você poderá saber se é seu ou se é do espírito. É preciso a gente estudar a linguagem. Ora, você se conhece, não se conhece? Você conhece seus pensamentos, como você se expressa, suas vontades. E aí a comunicação vem. E você vai observar. Depois você pode fazer uma análise de tudo isso. Ora, eu não me expresso assim. Eu não penso assim. Então, se você não faz, você já pode saber que é do espírito comunicante. Ele fala que em estado de êxtase e de sonambulismo é o médium que se manifesta, é o espírito do médium que se manifesta, justamente, é o espírito do médium que se manifesta. Ele está ali observando, ele não está só, ele pode estar até recebendo orientação de outro espírito que o está assistindo. Então a comunicação vem daquilo que ele está vendo e ouvindo. E a outra coisa, mais importante de tudo isso, é você saber que você, tendo consciência do que você está fazendo, se você está fazendo com responsabilidade e está buscando cada vez mais aprender, então não é difícil você saber o que é seu e o que é do espírito, tá bom? Item 4. Uma vez que o espírito do médium pode adquirir em existências anteriores os conhecimentos que esquece sob seu envoltório corporal, os conhecimentos que esquece sob seu envoltório corporal, mas dos quais se lembra como espírito, não pode tirar do seu próprio fundo de ideias que parecem ultrapassar a capacidade de sua instrução. Olha que pergunta, não é? Todos nós tivemos
várias existências. E sabemos que a cada existência, embora estejamos ainda muito atrasados, nós vamos armazenando conhecimento. E esses conhecimentos, eles não se apagam, né? Porque ele não está numa memória corporal, ele está na memória espiritual. E quando a gente retorna, né, quando a gente aqui está novamente, a gente não vai lembrar exatamente o que se passou conosco, como foi a nossa vivência anterior. Porém, em alguns momentos, vem sites em nossa memória de algumas coisas que nós já vivemos. Algumas lembranças muito passadas, né? E isso não quer dizer que não interfira na comunicação, não, interfere sim. Mas, mais uma vez, a gente tem que entender, tudo isso faz parte do estudo e tudo isso faz parte da nossa educação mediúnica. Ora, qual foi o médium que na sua iniciação não teve suas grandes dificuldades? Qual foi o médium que, num período curto em que ele está educando a sua mediunidade, não surgiu as interrogações, os medos? Então, meus irmãos, não é preciso ter medo, é preciso conhecer. Porque se você tiver medo, você vai deixar de educar a sua mediunidade. E nós, como médiuns que somos, nós precisamos estar aptos cada vez mais dentro daquilo que a gente busca, da sabedoria que a gente busca, para se tornar um médium capacitado, um médium sem medo, um médium destemido, um médium que realmente ele quer assumir aquilo que ele se comprometeu anteriormente. E os espíritos dizem, isso ocorre com frequência no estado de crise sonambúlica ou estática, mas ainda uma vez há circunstâncias que não permitem a dúvida, estudai longamente e meditai. Aí você diz assim, poxa, a auxiliadora está o tempo todo falando isso tudo, mas o que é que eu posso fazer, meus queridos? É o único conselho que eu posso dar a cada um de vocês. Sabe? Muitas vezes as pessoas vêm me perguntar, vêm me questionar, sabe? Vêm tirar suas dúvidas. Me procuram por alguma coisa. Ora, se eu não estudo, o que é que eu vou fazer? Como eu vou responder? Não é verdade? Então, eu me descobri como médium não foi agora. Eu sou médium de berço, de nascença. Então, desde logo cedo, eu comecei a estudar mediunidade. E continuo, eu não sei nada. Eu continuo estudando minha mediunidade. Continuo querendo aprender mais. Tenho dúvidas, sim. Mas eu não vou deixar essas dúvidas me tirarem do caminho que eu pretendo ir. Não vão deixar, as dúvidas não vai me levar ao medo para que eu deixe na metade do caminho. Ora, se sou médium hoje, então eu imagino que no passado já várias vezes vim como médium e fracassei. Então, se eu tenho esse conhecimento agora, né, se eu busquei esse conhecimento, eu vou me esforçar cada vez mais. E é o conselho que eu dou a cada um de vocês: esforcem-se. Só digo uma coisa: o cuidado deve ser redobrado para que não seja enganado. E não se permita que as pessoas venham usar da sua mediunidade. Não se permita isso. Seja você. Aguce os seus sentidos, principalmente a sua audição, para o seu anjo guardião, para um amigo que está ao seu lado, que te aconselha, que te orienta, para não seres trapaceados tanto pelos encarnados como pelos desencarnados. Conhecer a mediunidade é importante, porque você sabe exatamente o que você vai fazer. Esse é o conselho que eu dou. Vamos para mais uma questão? As comunicações provenientes do espírito do médium são sempre inferiores às que poderiam ser dadas pelos espíritos estranhos? E vamos ver a resposta? Sempre não.
porque o próprio espírito estranho pode ser de uma ordem inferior à do médium e, por isso, falar menos sensatamente. Vê-se isso no sonambulismo, porque aí é, o mais frequentemente, o espírito do sonâmbulo que se manifesta e que diz, portanto, algumas vezes coisas muito boas. A gente está falando muito de sonambulismo, estamos falando do estado estático, êxtase, enfim. É um pouco complicado. Eu já fui muito questionada a respeito do que é sonambulismo, né? E outros estados em que o médium pode passar. O que eu posso aconselhar ao médium novato é que ele não se preocupe com isso, mas que ele possa buscar cada vez mais orientações, cada vez mais procure ser mais sábio, cada vez mais renove suas forças físicas, suas forças morais. É importante conhecer a nós mesmos para ir transformando naquelas coisinhas pequenininhas que existem, né, que nos impedem a fazer tantas coisas boas. Mas não se preocupe muito com isso, não. Preocupe-se em buscar orientação, a saber exatamente o que você quer. Porque quando isso acontece, o médium é um médium educado, é um médium que se capacita, é um médium que vai pegando confiança em si próprio, né? E quando o médium ele começa a estudar, ele começa a buscar orientação e ele vai tendo aquela segurança, o que vai acontecendo é que os espíritos amigos, eles vão observando o nosso comportamento, eles vão observando em nós tudo. E é tão bom granjear a amizade dos espíritos superiores. É tão bom receber conselhos deles. É tão bom podermos conhecer, muitas vezes, alguns espíritos que se aproximam de nós e que nos trazem tantos conselhos, que trazem tantas orientações. Então, preocupe-se com si próprio. Busque uma boa orientação, que cada um de vocês, onde quer que estejam, tenham pessoas capacitadas que possam te ajudar, te orientar, tirar tuas dúvidas, porque o que importa, na verdade, é você saber o que está fazendo. Seja um médium sonambúlico, seja um médium psicográfico, seja um médium sensitivo, seja um médium psicofônico, seja um médium vidente, enfim, qualquer dom mediúnico que você tenha, estude. Reavalie-se sempre. Analise, que é importante. Exija de você. Não vá atrás de elogios, que isso só faz despontar a vaidade, não é bom, né? Mas seja consciente daquilo que você quer, do que você pretende, que isso é mais importante, tá bom, meus amigos? Então, que nosso estudo de hoje tenha servido para vocês, médiuns iniciantes, e que as dúvidas vão surgir, mas a gente estuda e vai aprendendo, ok? Estou aqui para ajudar vocês, para orientar vocês e também para ser orientada, tá bom? Eu não sou nenhum professor, estou aqui para ajudar. E a gente se ajudando, a gente aprende mais. Aprendo com vocês, vocês aprendem comigo, ok? É uma troca de conhecimento que nós devemos fazer sempre. Beijos!